Continuando a nossa história, continuando essa história que vai fazer todo sentido para a tua vida. Eu acho que você já pegou alguns insights poderosíssimos que os Fábio e a Josi já colocaram aqui para vocês, e vamos continuar. E quando começou, quando foi que inaugurou a primeira pizzaria? Então, a gente estava com um ano, né? Nessa coisa de vender. Né, de vender pizza só no delivery mesmo, só em casa mesmo. mesmo. Ainda no kitnet, lá. Não nem em casa, era um kitnet. E lá nesse kitnet consegui melhorar a estrutura, conversei com a dona do kitnet, foi que ela ampliou a extensão da pia, né? Ela colocou uma pedra maior. E eu consegui, pela graça mesmo, eu digo assim, que foi um extraordinário de Deus. Aí foi que eu consegui comprar também o primeiro forno. Aí a gente comprou um forno de pedra, enfim. A gente começou a funcionar, mas também, não é, o Fábio foi pro primeiro ponto, saiu do delivery, foi o primeiro ponto. A gente passou um ano tentando fazer com que pegasse e não pegava. Aí foi que existiu um momento na minha vida que eu falei, agora eu tenho que fazer isso daí pegar, porque a gente vai depender literalmente, né? Eu tava fazer dar certo, né? Fazer dar certo. Então eu tava na casa da Josi, da mãe da Josi, em Bragança. Enfim, o filho dela, na época, era candidato a vereador, então saía com o carro. Como eu era desempregado, mesmo vendendo pizza, estava muito devagar, e fui para lá ajudar ela a conseguir uns votos, né? Aquela campanha, principalmente mãe ajudando. E a Josi continuava ainda, faltava um ano e alguns meses para terminar, e a gente sempre se perguntando, né? O que vai ser? Aí eu fui ser motorista da minha sogra para Bragança. Pizzaiolo e motorista. Isso, também, né? Aí tem que fazer um pouco de tudo. E eu lembro que eu fui, acompanhei a minha sogra, aquela ansiedade de conseguir votos para o filho. Enfim, aí eu sei que na hora do almoço houve assim um pequeno desentendimento, a minha sogra começou a cobrar a Josilene, né? E eu fiquei triste pelas palavras que ela usou, mas eu entendo espiritualmente que o Senhor também preparou esse momento. Aí eu lembro que ela falou um bocado de coisa, teu marido não trabalha, a pizza não tá indo bem. Aí foi que a Josi, depois do almoço, ela foi tirar um cochilo. Aí eu fiquei com aquilo tão forte na cabeça e muito entristecido, porque eu não tinha nada em Belém, agora eu tô passando por essa humilhação e a pizza não tá dando certo. Aí eu entrei no quarto, eu já tinha escutado tudo aquilo na hora do almoço, a minha esposa estava dormindo nesse momento. Eu peguei e fui me ajoelhar, né? Me ajoelhei, e segurando nos pés da Josi. E segurando no pé da Josi, tremendo, e falando com o Senhor, e falando para ela, fazendo assim um voto mesmo, que aquela situação a gente não ia mais passar. Eu não ia precisar mais estar passando pelaquela situação, e nem ela estar escutando o que a gente tinha escutado. Aí eu sei que eu chorei, que eu lavei os pés da minha esposa, e ela quase me dá um chute. Quando ela acordou, ela não sabia o que estava acontecendo. Mas eu falei, amor, isso não vai mais se repetir. Ela viu como é que estava o meu rosto, né? Ela viu como é que estava a minha posição. E foi importante. A minha sogra foi fundamental naquele momento. Sim. Eu digo que o Senhor usou ela para poder eu ter uma atitude, porque eu estava com uma estrutura em casa, mas não estava conseguindo vender o que eu queria, o que a gente precisava. Aí foi quando a gente voltou novamente. Bragança sempre está na história. E quando a gente retornou de novo, eu coloquei todas as minhas forças, porque eu tinha feito um voto. E fui para cima. Aí comecei a panfletar, era só 3, 4 sabores na época, comecei a panfletar. E o rapaz que fazia o panfleto pra gente já estava próximo do carnaval. Ele falou, Fábio, por que tu não aproveita o carnaval, agora é a época do carnaval, e pega um ponto? Eu falei, mas eu não tenho condições, eu nem tenho ponto. Aí ele falou, olha, tem uma pessoa assim que eu conheço ela tá com um ponto de esquina. Aí eu fui, ele terminou de falar, quando ele terminou de falar, eu corri lá nesse lugar, e ali eu já deparei com os donos do local. Conversei com eles e eles falaram, olha, a gente não quer alugar, a gente não tem projeto de alugar, que a gente vai fazer tal coisa aqui. E eu voltei para casa, mas eu deixei essa semente, né? Eu falei, olha, eu tô com interesse, quero abrir uma pizzaria aqui. Aí ele falou, olha, eu não tenho interesse, mas eu vou conversar com a minha esposa, vou ver se a gente vai alugar ou não. Volta a outra hora aqui com a gente, marcou um horário. Eu voltei para casa todo esperançoso. Eu acredito. Isso que eu voltei para casa, a Josi estava lá, a Josi era muito pé no chão. Né? Aí ela falou, olha, amor, planejadora. Calma, até muito afoito. Dominante. Aí eu fui, mais uma vez, me ajoelhei e fui orar. Pedi, Senhor, se for da tua vontade, coloca no coração desses donos, coloca no coração da dona,
me dá um sinal realmente. Né? Aí eu falei, amor, se for da vontade de Deus, vai ser, esse local vai ser nosso. E que o mais lindo de todo esse sobrenatural, essa experiência de intimidade com Deus. Quando eu voltei à tarde lá, a dona falou para mim, Fábio, eu não queria alugar para ninguém, eu conversei até com o Nildo, que era o marido dela, mas só que eu senti no meu coração o desejo de alugar para ti. Até hoje a gente conversa, né? Quando a gente está junto, a gente conversa, ela fala, foi muito forte. Porque o Senhor, Ele coloca essas pessoas no nosso caminho, até mesmo as dificuldades. Né? Porque a confiança sempre tem que estar nele, a consulta sempre tem que estar com ele primeiro. E quando ela disse, olha, eu senti no meu coração, eu voltei todo feliz, amor, tem que ser porque ela disse que ela vai alugar pra gente. É o sinal. É o sinal que ele pediu. Mas aí, quando a gente conseguimos, e são detalhes, Isso né? foi em 2013. Isso, 2013. Aí ela falou, olha, eu vou alugar para vocês, todo alegre, aí a gente foi buscar como é que a gente vai agora equipar, que a gente não sabia nem por onde começar. E o detalhe que a gente sempre entende quando você vai alugar um local, eles pedem sempre calção, né? Uma entrada como segurança, enfim. Eles falaram, não, você vai trabalhar primeiro e depois você paga a gente. Meu Deus. Aí Coisa você de Deus, imagina, gente. é coisa do Senhor, né? Agora está confirmado, Josi. O Senhor tá providenciando tudo, eu não gente. tive como Que eu bacana. relutei, porque realmente fiquei insegura, a gente não tinha capital para investir, mas ele sempre muito fervoroso, assim, sempre muito otimista, então tudo isso me contagiou. E as evidências que aconteceram, eu disse, então a hora é agora, a gente já estava na reta final do meu concurso encerrar, e eu disse, agora a gente vai ter que mergulhar de cabeça total no negócio, colocamos todo o foco, todo de recurso que nós tínhamos e que a gente não tinha, a gente colocou. Porque as circunstâncias nunca são perfeitas, como a gente vem falando desde o começo. É uma história de muita perseverança, a gente tem que ser indesistível. A gente tem que olhar um pouco mais à frente e superar aquelas dificuldades que se apresentam no presente. Então a gente foi para cima mesmo, inauguramos no período que é considerado um dos maiores eventos da cidade, que é o Carnaval. Uma semana antes do Carnaval, imagina a correria pra gente, sem ter experiência. E a gente planejou tudinho, conseguimos estruturar, era pequeno, mas era estilo cantina, já era os cuidados de uma mulher. Minha esposa foi, pesquisou, não, vamos dar o melhor, mesmo sendo pequeno. Isso, a gente estruturou aquele local pequeno. E quando a gente foi inaugurar, que fui levantar as portas, eu tava com planejamento, se a gente vender 20, que eu alcancei vendendo no Delivery 20, né? Eu fiz um cálculo, se fosse um pouquinho mais de 20, já tava bom, né? Já tava muito feliz. E eu lembro quando eu levantei as portas às 7 horas da noite, lotou, quando foi 8 horas já não tinha mais nada. Meu Deus. E é bacana, são experiências que você vai passando, né? Você vai entendendo que eu tinha o desejo, eu já trabalhava com isso, mas não tinha experiência. E tem pessoas que lançam, né? Olha, eu vim ansiosa, você anunciou várias vezes, já tinha anunciado que ia abrir, eu anunciei 3 finais de semana que ia abrir, não consegui abrir. E quando eu abri, realmente pessoas estavam querendo o local funcionando, ver e comer o produto, comer a nossa pizza deliciosa, né? Quando acabou, as pessoas chegando e tinha acabado, e pessoas sendo chateadas, poxa, como é que tu inaugura um local como esse, já não tem, são 8 horas da noite, agora que a noite está começando, isso já começou errado, isso não vai dar certo. Eu fiquei assim, só comigo dentro de mim, isso está amarrado, isso já deu certo. Os números já dizem, e eu vou abrir um parêntese, tá? Eu vou abrir um parêntese pegando tudo que vocês falaram. Confiar em Deus, né? Confiar no que o Senhor está te mostrando. E aí eu estou sendo tocada para falar isso para alguém. E essa mensagem vai chegar para a gente. Escutem o que eu estou falando para vocês. Confiem no Senhor. Façam como o Fábio e a Josi, que se ajoelhou, confiou, falou para Deus. E eu tenho certeza, se você está distante de Deus e se a tua empresa precisa de ajuda, o único que pode te ajudar é o Senhor. Então eu estou falando isso para alguém, não sei para quem, mas eu estou falando e vai chegar essa informação para a gente. E o Senhor é o principal e o maior recurso que o ser humano pode ter. Não tem outro, né? Verdade. Ele é o principal e o maior recurso. Verdade. Amém? Amém. Vai virar uma pregação, daqui a pouco a gente vai fazer o apelo, né? Aqui é um programa de crente, gente. Continuando as nossas
peripécias da pizzaria do Fábio, gente, porque vocês não veem o nosso make-off, tá? Que o make-off que é bom. Mas, Fábio e Josi, qual foram as dificuldades que vocês tiveram? Abriu a primeira pizzaria, deu todo aquele aquele profeta da desgraça, que não teve profeta da desgraça. E depois da primeira, o que aconteceu? E eu quero que vocês contem também quais foram as dificuldades que vocês tiveram nesse processo. Fora que a gente já contou um monte, né? Então, a dificuldade depois de você ter um ambiente, né, ter aquela casa pronta, funcionando, tudo redondinho, a concorrência. Perfeito. A concorrência chegou, porque na época eu não funcionava só com um forno de lastro mesmo. E a concorrência, quando chegou, ela chegou em Vigia com forno a lenha. Uau! Aí as pessoas fizeram isso. Uau, forno a lenha na cidade. Não tinha a mesma estrutura que a gente, mas eles tinham um forno a lenha, chega a ficar logo na entrada do salão deles, da pizzaria deles. E eu fiquei triste, porque começou a cair o nosso movimento, né? Eu fiquei triste, mas é desafiador para mim. Perfeito. Pensa numa pessoa que se você falar, tu não vai conseguir, eu mostro. Eu vou conseguir. E eu lembro que o nosso contrato nessa primeira casa, ele estava terminando. Uhum. E um rapaz, que é hoje a pizzaria, que ele é o dono do ponto da pizzaria do Fábio em Vigia, ele tinha um terreno grande. Ele falou, Fábio, por que você não muda para um lugar maior? Eu falei, não precisa, eu estou todo estabelecido aqui. Mas só que veio a concorrência e eu olhava para a concorrência agora. Está caindo o movimento, está difícil para honrar os compromissos. E ele começou a falar, e a dona dizendo assim, olha, eu vou precisar do ponto. Eu falei, então, bora lá ver. Eu vi o terreno, ele me mostrou o projeto, eu falei, eu vou querer assim, assim, assim. E quando estava construindo, né, tinha levantado paredes, enfim, a capacidade era muito maior. Você imagina você sair de uma de 40 para uma para 120, 140 pessoas. Uau. Ainda em Vigia. E em Vigia. Isso. E quando eu levei a Josi lá, ela ficou assim, meu Deus, como foi, amor, a tua reação? Planejadora. Eu fiquei assim, nossa, 120 lugares, porque no começo, um dos nossos desafios foi fazer a gestão do pequeno negócio, porque vem funcionários, vem a legislação trabalhista, Perfeito. Vem a parte da gestão administrativa. Então, eu fui me encontrar nesse mundo. Perfeito. Quando eu olhei o tamanho daquilo, eu disse, como é que eu vou fazer a gestão desse lugar muito maior e como é que a gente vai pagar, sendo que na outra unidade lotar, né, nós já estávamos com o movimento em queda. Perfeito. Então, assim, eu digo que é uma visão, é dos visionários, Perfeito. É aqueles que conseguem ver além das circunstâncias. Então, é isso que me faz me apaixonar pelo Fábio, porque eu sempre vejo o óbvio como planejadora e ele vê o além. O além. Então, é preciso que tenha no casal, você que trabalha em família, você que tem um sócio, tenha esse diferente, esse equilíbrio, exatamente. Porque se você encontrar uma pessoa que nem você, se fosse igual a mim, a gente não teria crescido. Os dois, né? E você precisava da Josi também para ser a planejadora. Planejar, exatamente. Gente, perfeito o que você está falando. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei impactada com o tamanho, mas eu embarquei novamente na dele. Eu disse, eu acredito, eu estou contigo e vamos lá. Então, a gente conseguiu fazer essa transferência para esse que é o atual ponto da pizzaria em Vigia. Ele hoje é a maior pizzaria da região, tem capacidade para 120 lugares, já recebemos vários tipos de evento lá, realizamos concerto musical e o lugar realmente ficou maravilhoso, a população nos prestigiou em peso na inauguração. Que bacana. E o detalhe, né, amor? Se a concorrência veio com forno a lenha, eu vim com um salão maior, um salão moderno, bonito e com forno a lenha. E com forno a lenha. Eu já ia falar isso, tá? Você desde retroceder ou de se assustar, né? Não vai dar certo. Você falou assim, eu vou montar uma outra estratégia. Foi para um lugar 3 vezes maior, porque você atendia 40, 50, né? Você foi para um lugar... uma capacidade 3 vezes maior do que vocês tinham. É um passo de fé, ser maluco e ser empreendedor e visionário. Porque o empreendedor, ele é isso, né, Fábio? Porque, na verdade, o maluco, ele tem que ter um que lhe confia, né? Então, aquele que fez lá atrás chover, né, molhar no deserto, fez cair pão, ele vai ser o mesmo que vai prover. Eu só tenho que confiar, dar um passo de confiança. E muitas das vezes a gente dá o passo sem ver onde vai pisar. Saber que quem vai dar o alicerce é ele. Então, eu ia para cima dessa forma e passava para minha esposa. Eu falei, não, a concorrência está com forno a lenha, então a gente vai estar com forno a lenha e com salão melhor.
e não deu outra. Né? E aí a gente passou a gerar uma experiência completa, porque as pessoas gostavam da pizza, então a gente já tinha um ambiente melhor, a gente promovia uma experiência onde os clientes apreciavam o preparo da pizza, toda a produção ali ao vivo, é uma cozinha que tinha só um vidro ali, então isso encantava as pessoas que visitavam. Acredito. Era uma novidade, Uma novidade, exatamente. E a cidade tinha ganhado um pizzaiolo, não existia essa profissão na cidade. Então, nós passamos a gerar essa autoridade para o Fábio, onde a gente veio em busca de conhecimento, onde ele passou a fazer mais cursos, eu comprei um doma para ele. Então, a gente foi criando toda essa imagem para realmente gerar essa credibilidade na profissão, no segmento e na cidade. Vou me chamar de ignorante. O que é um doma? Doma é aqui a roupa de chefe, né? Ele trabalhava com uma camisa normal. Eu disse, não, agora você vai trabalhar uniformizado porque as pessoas vão lhe ver. Você não vai estar mais só nos bastidores, você está se apresentando aqui para o público. Ele jogava massa, abria, então tudo isso criou bacana. Esse laço, né, esse relacionamento com o cliente. E essa experiência, né? Porque você falou uma palavra maravilhosa. Eu vou, então, o Fábio era o pizzaiolo, o Fábio era o cara da pizza e você era a pessoa da gestão. Isso, a estrategista. A estrategista. Então, conta pra gente como foi essa tua gestão, como você aprendeu mais sobre o processo, porque como você falou, uma coisa é a gente vender 20 pizzas e não ter nenhum colaborador. Outra coisa é a gente vender, de se passar de 50 para 120 e ter toda uma estrutura e cuidar de uma empresa. Como foi para você, Josi? Então, gente, uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente não pode dissociar do nosso crescimento, foi a busca que nós realmente percorremos atrás do conhecimento. A gente investia pesado, a gente não tinha muito recurso para muita coisa, mas para aprender, para vir para Belém, para participar de cursos, treinamentos, a gente sempre estava. Então, tinha alguns projetos do Sebrae, que tem uns projetos que eles abrangem os pequenos empreendedores, a gente estava em todas as reuniões. Então, a gente não desperdiçava a oportunidade de aprender a fazer a gestão. Então, você foi buscar conhecimento. Eu fui buscar conhecimento. Eu digo que os nossos pilares são, como vocês têm notado, Deus, que opera esse extraordinário na nossa história, a nossa família, onde nós realmente tivemos que ser transformados, a nossa relação foi solidificada e vigia, e o conhecimento. Eu digo que ele é a matéria-prima do nosso crescimento. Que bacana. A gente, todos os anos, gente, nós vamos fazer 12 anos de história. A gente faz pelo menos 3 treinamentos por ano, em São Paulo, em Belém, Brasília, sempre investindo na gestão. Que legal. Então, é uma coisa que a gente não abre mão. Então, desde lá, a gente já tem essa cultura do conhecimento, do aprendizado. Perfeito. E isso realmente contribuiu muito para que eu entendesse e olhasse, tivesse esse olhar de uma gestora realmente dentro do negócio. Isso é fantástico. Eu falo isso, né? O programa Escola de Negócios, ele não é só um programa para trazer empresários com histórias extraordinárias que vocês têm, que outras pessoas já vieram para cá, mas é conduzir o empresário para ele entender que sem gestão, sem conhecimento, ele fica patinando. Porque né? não é só saber fazer, né? Saber fazer, eu pensava que representava 90%, depois eu descobri que era só 30%. Ter todo esse conhecimento técnico, né? Como administrar, que a gente viu que é 70%. Porque muitas das vezes o navio encalha porque ele acha que é só ter estrutura e não saber onde está navegando, né? E a Josi, ela veio com esse complemento, né, no nosso negócio, justamente, que a gestão é com ela, também as redes sociais é com ela, todo o pensamento estratégico é com ela. Eu já sou mais na parte mesmo dos produtos, né, de desenvolver produto e visão de novo. Mas assim, eu negócio. Vou abrir um parêntese. Apesar de eu estar na gestão, eu entendo que eu tenho uma liderança junto à gestão de pessoas, financeira, mas todas as decisões que eu vou tomar, eu consulto ele e é ele que bate o martelo, porque antes de mais nada, ele é o meu marido, ele é o cara que vê muito mais lá na frente do que eu. E ele é o cabeça, Isso, né? ele é o cabeça. Então eu pondero, eu analiso, digo assim, olha, tá aqui essa situação, eu acho isso, o que você acha? Então ele ali coloca e a gente entra no consenso, mas com certeza quem bate o martelo é ele. Eu vou abrir um grande parêntese agora, tá? Ontem eu e meu esposo atendemos um casal de empresários que eles estão num processo muito complicado porque eles não conseguem se afinar. E aí eu vou trazer isso também para o nosso telespectador, que talvez sejam empreendedores casados e que precisam, gente, precisa desse equilíbrio, precisa desse respeito. Não é uma disputa.
Isso é a vaidade, né? Não é uma disputa. E sim um olhar para o outro e dizer assim, nós vamos crescer juntos. Exatamente. Eu entendi isso porque eu guardo os meus princípios cristãos, então eu trago para dentro do negócio e no começo não era bem assim, a gente realmente tinha alguns atritos, mas a gente amadureceu bastante. Então eu digo que hoje a gente chegou num nível de relacionamento que é muito maduro. Não tem vaidade, tem cumplicidade. A gente se completa e a gente trabalha junto em tudo, a gente ama o que a gente faz. Então, nossos sonhos, hoje, o meu sonho é o sonho dele, a gente tem sonhos em família, e a gente estendeu esse sonho para hoje 80 famílias que fazem parte desse projeto. Então, se a gente não tivesse alicerce, realmente, o nosso casamento não ter essa base que é Deus, se não tivesse, a gente não teria chegado até aqui. E hoje a gente tem, como eu falei há pouco, 80 colaboradores, 80 famílias. E eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que o nosso grande legado é esse. Parabéns. Vocês têm uma história linda. E no próximo bloco, nós vamos fazer uma pizza. Gente, eu tô doida para chegar ao próximo bloco. Porque eu sou das que comem, sabe? Eu adoro comer. Eu não sou essa fofura toda, assim, não, gente. Eu faço esforço para isso. A gente vai fazer uma pizza. Eu não sei se é o Fábio que vai fazer a nossa pizza. Eu espero que seja. Vai colocar a mão na massa. Vai colocar a mão na massa pra gente. E o próximo bloco a gente vai ver o Fábio fazendo a nossa pizza. E vai contar um pouco mais dessa história linda, porque eu tenho certeza que vocês estão encantados como eu. Vem!